Olá, muito obrigado mesmo pelo seu play, pela sua atenção. Essa é mais uma edição do Solada, a sua edição sonora da newsletter que você encontra em solada.com.br. Eu sou André Paz e, como sempre, está ao meu lado o Thiago Zuma. Fala aí, pessoal, Thiago Zuma falando aqui, hoje em clima de pré-possível eliminação em Copa do Brasil. E o pior é que eu não vou poder ver o jogo porque eu estarei cobrindo o show do Bikini Kill. Tipo assim, tem coisas boas, assim, você não presta atenção, não se estressa. O problema é não se estressar e não prestar atenção. Veja bem, bem penso que você será poupado disso, você pensa desse jeito. Essa edição de Solada, curiosamente, Solada 25, é um número bom. Nós vamos comentar que finalmente saiu uma das crianças que nós mais esperávamos, o Invincible Shield, o disco novo do Judas Priest, finalmente está na área, com os preços bem salgados dos vinis, né, Thiago? E isso, eu vi um amigo meu nos Estados Unidos me mandou uma foto para comprar ali a $50 o vinil. Eu não vi exatamente qual versão que era. Qual capa que era para montar na É, pira? sim. Como é que é? É, O- Como é que é? Um vinil desses do Invincible Shield vale o quê? Três figurinhas daquelas especiais do álbum da Copa passada. pois é. Saber, viu? São velhinhas, meus tratamentos são caros. Exatamente. Apesar que, aliás, outra das coisas assim que não tá no roteiro, eu tava vendo a foto do Priest na capa do iTunes, da Apple Music. É muito legal que, tipo assim, tá todos velhinhos, assim, felizinho, e daí tá o Richie Faulkner todo arrumadinho, posando, assim, é muito legal. Os velhinhos felizes, assim, sabe? Tipo, é legal, estamos aqui Sim. vivo, Oh, tocando. Hit Faulkner que quase morreu, né? Tipo, entraremos nisso mais pra frente. Exatamente. Mas a gente tem um problema, a gente precisa fazer um breve comentário sobre isso. A gente tem um problema que não é nada alegre, muito pelo contrário. Sábado passado, horas depois que o Solada chegou na newsletter da nossa atual, como é que é, nosso atual ônibus, já foi uma lotação de pessoas, agora é um ônibus de leitores. E horas depois que chegou, que o e-mail foi, veio toda a questão. Que a G. Vasconcelos, ex-percussionista do Gangrena Gasosa, uma das bandas mais, assim, das bandas que o Solada, assim, gosta bastante, relembrou um rolê, e aí ela tava falando que teve caso de assédio e que a banda teria sido conivente com caso de assédio. E aí, ontem, se não me engano, a banda finalmente foi pro Instagram e falou: olha, a gente vai avisar o integrante que tá lá. E aí aquela coisa, isso é triste pacas, não tem defesa, não é não, não é não. E o pessoal precisa parar de forçar a barra. Ah, menina metaleira, ah, menina curte o que você curte, ah, para aí. Não é não, tá? Então, assim, e ainda tem um outro ponto que eu também não deixo de pensar, que você vê uma coisa dessa acontecendo com a Gangrena, que é justo uma banda diferente, uma banda que tem uma proposta diferente, dá uma outra camada para algo É triste, assim. isso, né? Que o Gangrena, por ser uma banda que sempre se posicionou do lado progressista e tal, de estar à esquerda, ser anti-bolsonarista, ser anti todos os retrocessos que nós tivemos, você acaba ficando mais decepcionado ainda pela forma como a coisa foi conduzida. Não o que aconteceu, porque é aquilo, né? Tipo, acontece esse tipo de coisas, e aí você tá ali do lado, o cara é seu amigo, de repente você descobre o que acontece e você tem que se posicionar. Eu tinha visto o post do blog da G Vasconcelos ali, quando ela começou a contar a história, e eu vi que falei, puta, vamos ver o que que vai acontecer a partir dali. E aí o primeiro post do Gangrena Gasosa foi horroroso, assim, foi muito ruim no Instagram. E eu confesso que eu meio que parei de acompanhar ali, porque foi bateu do tipo, falei, puta, né, como se você ficasse com vergonha de falar que você gostava da banda, que você já viu show da banda. Esse tipo de coisa que não dá muito, assim, bate mal. E aí eu vi que continuou, teve um outro post que o Ângelo Vared, que é o vocalista, acabou colocando ali, que meio que tenta, não sei se vou dizer pormenorizar, ele tenta quase, difícil dizer o que ele está querendo dizer, não minimizar o acontecimento, mas tentar, ele, acho que ele tenta humanizar demais o que estava acontecendo, e aí é aquele ponto assim, que seres humanos são falhos e saem desde cometer esse tipo de assédio. Homens estão em estrutura machista.
cometem desde esse tipo de assédio até estupros, como a gente está vendo que aconteceu com jogadores de futebol, tá? E ter que pagar pelo que eles fizeram quando eles fazem isso, né? E aí o ponto é que não adianta você querer humanizar e minimizar o que aconteceu. Você tem que tomar uma atitude porque sua banda não pode ser conivente com esse tipo de coisa. E finalmente parece que eles caíram na real, que eu tenho que se livrar do cara. Mas é aquela coisa, todo mundo sabe quem que sofreu o assédio. Ninguém sabe quem que foi, ainda não se sabe qual que foi o integrante da banda que cometeu o assédio. Mostra muito como funciona a vida disso. O cara vai, pô, a galera rapidamente vai esquecer o que aconteceu com o cara e o cara vai tocar a vida dele e a pessoa que sofreu o assédio vai ter que lidar com isso o resto da vida. E vamos ver o que vai acontecer com a carreira do Gangrena, se logo isso vai passar ou se vai acabar virando um movimento maior. Acho que não sei. Isso foi uma coisa ah, não, assim, ó, estava brincando e estava comentando assim, perdão usar a expressão, mas assim, não é não, não é não, não é não, ponto. Não é assim, a gente tinha comentado isso no carnaval, no fim do episódio do carnaval e precisa reforçar agora, assim, é triste isso. Mas como diria a gloriosa senhora, senhora, vamos falar de TechPix, vamos movendo a pauta, vamos mover para uma coisa legal. Ah, em setembro, se não me engano, é 6 de setembro, o Rock'n'Rolla, que é o primeiro disco do Judas Priest, faz 50 anos, que rendeu aquela coisa, como é que é? Uma das poucas bandas 50 de É metal. a primeira banda de metal que vai ter 50 anos, que entre o primeiro disco e a atualidade, porque nenhuma outra banda de metal durou esses 50 anos. Exato. Tabaco seria a próxima, acabou. O Rush, que não é metal, mas muita gente tava ali no prog metal, acabou antes. É a primeira banda que Não. efetivamente foi. O Judas tem aquilo. O Judas em nenhum momento acabou, assim, mais que tenha tido momentos de menos atividade. O Judas sempre teve ativo nesses 50 anos. Eu ia comentar que eu não coloquei no roteiro, então a gente pode chamar o Judas de um vovô garoto, para usar a expressão clássica do futebol. Mas seguindo o que estava lá nos previews, são 11 músicas oficiais, dá o quê? Ali uns 50 minutos mais ou menos, que tem as bônus, depois a gente fala disso. E mostra que a banda ainda tem lenha para queimar. Tudo bem, tem algumas mexidas que a gente vai falar depois, mas ainda tem coisa que sai dali e sai bem. Ah, É aquela coisa assim, uma tradição, aquele Judas, aquele Priest que você quer, que você conhece, com uma produção super atual, até em alguns momentos a gente vai criticar um pouquinho isso, e eu olho e penso assim, tá, isso é o que uma banda porrada de metal, metal clássico, vai fazer com muito dinheiro e bem hoje. Então, assim, isso para mim foi um sentimento que bateu forte, e aí eu já coloquei assim, já tá ali, olha, tá, acho que talvez seja a criança do ano. Thiago, temos o disco do ano? É a Não, acho maldade. assim, acho que não, no sentido de que eu achei que esse disco é pior que o Firepower, mas até agora, do que eu ouvi, o Firepower me parece melhor do que ele. E assim, eu acho que tem um dos fatores que é legal do Judas Priest, que é que, para uma banda com 50 anos de carreira, eles começam te dizendo que não parece que eles têm 50 anos de carreira. Eu lembro muito que o Dee Snider dizia isso com o Twisted Sister, que a pior coisa que pode acontecer para uma banda quando a banda tá velha, ela subir ao palco, ela lançar um disco e ela parecer velha, porque vai fazer com que os fãs se pareçam velhos também. Então, se sintam velhos com isso também. Então, sabe, o Judas não fez isso com esse disco e esse é um grande mérito. Além do mérito de ter lançado músicas muito boas junto com o disco, porque para uma banda de 50 anos, às vezes isso não é fácil, assim. E aí eu vou dizer que uma das coisas que para mim pega mal no disco é que eu acho que das bônus que eles lançaram, duas tinham que estar no disco ali. Então, acho a versão de 14 músicas em uma hora ali melhor do que a versão só com as 11. Então, não é a primeira vez. O Redeemer of Souls aconteceu isso também. As bônus do Redeemer of Souls que saíram num CD2 são várias delas são melhores do que as músicas que estão no Redeemer of Souls. A gente fala um pouquinho mais disso mais pra frente. Como eu comentei, acho que o disco do Istão ainda para mim ele é pelo fator surpresa, alguma coisa que eu não prestava atenção. Para mim falou, pô, peraí um pouquinho, isso é legal pra caramba. Mas para mim, assim, eu vou por aí. E é muito o que tu falou. Só que óbvio,
Ele é um disco para você olhar e pensar nas bônus e pensar nessa versão. Eu confesso que eu fico pensando por que que você vai tirar para distribuir no vinil, mas o vinil já é duplo, não vai fazer diferença na brincadeira ali. Então, assim, como é que é? Media Book, gringo ama chamar. E aí eu fazer a primeira pergunta, assim, hoje eu vou perguntar bastante pro Thiago, porque o Thiago é die hard de Priest, assim. Como é que é a produção do Andy Snip? Um cara que não só é. Eu tava olhando ali como é que é. Você tem a reguinha Glenn Tipton, 76 anos, Andy Snip, 54, Richie Faulkner, 44. Como é que essa produção do Andy Snip faz a diferença aqui novamente? Aí a gente volta pro Hit Soul, que foi o que eu falei. O problema, quando o Judas, o Hit Faulkner entra, Hit Faulkner, o Judas tinha acabado de fazer aquela tragédia, que é o Nostradamus, não é uma tragédia. Tem momentos bons, momentos ruins, mas não sei o que não funcionou. Tentamos ousar demais e deu errado. E o Hit Souls retoma um Judas Priest mais simples, inclusive mais simples em relação ao Painkiller. Ele soa mais um Priest dos anos 80. Só que a produção do Hit Soul é do Mike Exeter, e é uma produção ruim, é uma produção falha. O Judas fica muito na zona de conforto e falta punch no disco, falta força, falta o Halford ter aquilo. Então, assim, por mais que eu tenha gostado dessa retrocesso aos anos 80 do Judas, que não estava acontecendo, ali o Judas pós-Painkiller parecia que tinha que ser sempre pesado, porque Painkiller trouxe uma nova Oh, geração de fãs. O Redeemer Souls traz isso de volta. Eu gosto muito das músicas do Redeemer Souls, mas eu acho que a produção pecou. E o Ed Snip no Firepower resolveu isso. Firepower é um disco que tem punch, tem peso. Só que o problema que eu acho que o Firepower tem, e que esse não tem, e aí eu acho que é um ponto favorável desse disco, ou talvez o único favorável, na questão da produção é que no Firepower, o Andy Snip talvez estivesse conhecendo o Judas ainda exatamente como quer trabalhar o Judas Priest, e algumas das músicas sofrem do mal de Accept, eu diria. Que é aquela coisa de você pegar o metal tradicional e fazer power metal com ele. Que o Accept não era assim nos anos 80, mas o Accept já tinha mais ou menos essa pegada. E quando ele vai ter as produções dos discos mais recentes do Accept, com a bateria mais forte e tal, e aí aquela coisa mais de metrônomo, nos bumbos e tal, acaba fazendo aquela bateria reta, de pedal duplo, segurando, que é uma coisa que o Judas não tem. A cozinha do Judas sempre foi muito mais suja. E nesse disco ele consegue fazer isso. Eu acho que ele consegue encontrar esse meio termo da sessão rítmica do Judas de não ficar parecendo o Accept demais, ficar a sessão rítmica até um pouco sujeira. Às vezes você vê o baixão lá, né, bem estourado ali, aquela coisa que eu acho que o Ian Hill é um baixista muito pouco valorizado para o trabalho que ele faz de segurar o groove para as guitarras poderem fazer todo o trabalho delas ao longo da carreira do Judas. Funciona muito bem. Então, assim, eu acho que algumas vezes algumas músicas a bateria tá um pouco over, assim, um pouco produzida demais, assim, mas eu acho que esse disco, isso me incomoda menos do que me incomoda no Firepower. Apesar de achar as músicas do Firepower, acho que o disco em si, algumas músicas são melhores, assim, e ele é mais diversificado um pouco. a gente ainda vai voltar a falar de Andy Snip, porque ele é o produtor do Accept novo também, Uhum, é, que é daqui um mês, 24 de abril. E, e uma outra coisa que você comentou lá no episódio passado, falando do Bruce, e para mim foi muito engraçado, assim, a gente tinha falado dos previews e depois agora as duas crianças nasceram. É uma coisa que tu falou que para mim, assim, é água e vinho, né? O que é a banda isso, gravar por e-mail e o que é uma isso. banda que foi pro estúdio pelo menos algumas vezes na vida e foi gravar junto, né? Exato, e aquilo, né? Tem a gente fala da produção, que eu falei da produção preguiçosa do Roy Z, vários momentos ele está só seguindo a melodia do que foi criado pelo Bruce, e a diferença disso, assim, o Andy Snip, o Glenn Tipton também participa da composição bastante, e o Rich Faulkner trabalham riffs e trabalham transições, e é tudo muito redondinho no disco, sabe? Às vezes até demais um pouco, mas tudo muito redondinho, muito trabalhadinho. Você vê que as coisas não acontecem por acaso no disco. Todas as partezinhas, ou o jeito como leva para o refrão, o jeito como leva para o solo, o jeito como volta do solo para os refrões,
tudo isso é muito, é meticuloso demais e cheio de sutilezas. E é por isso que eu falo, agora eu ainda gosto mais do Firepower, mas talvez ouvindo eu vá notando mais coisinhas ali, aqui e ali, que, olha que puta coisa legal colocar aqui, olha isso. Ele é um disco que, exatamente, você resumiu ele, tem uma coisa que depois, mais lá no final, eu não lembro que música, mas lá no final eu vou puxar isso, assim. E é algo que para mim, a guitarra sabe, às vezes parece tipo assim, puxa, chama, parece que a guitarra tá no, não no topo de tudo, mas quase ali. E para mim é muito natural essa coisa que eu digo assim que eu vejo o Priest com dois guitarristas e meio, por conta da questão toda da doença, do Parkinson, do Glenn Tipton, que é uma tristeza. Essa coisa, tipo assim, então tá, então parece que o Ed Zip, ele, tipo assim, como é que é? Eu gosto daquelas definições do Wikipedia. Tour member. Mas ele já é meio que um cara parte do rolê, então Isso, isso. ele não grava nenhuma guitarra em estúdio, pelo menos assim, todas as informações que eu colhi até agora, ele, sim, obviamente está produzindo o disco e está ajudando nas composições, mas ele não assina as composições são assinadas pelo Hitchfeld e pelo Glenn Tipton e pelo Halford também, e então ele ajuda nisso, ele sabe. Eu acho que ele ter tocado com o Judas uma turnê inteira ali, vários anos, ajudou a pegar, a ver aquela coisa de ver detalhes de músicas do Judas Priest que você só aprende tirando e você poder colocar isso nas músicas e entender aquilo que talvez você no primeiro momento não tivesse entendido no primeiro disco que produziu. Apesar de que no primeiro disco tinha o Tom Alon ajudando, então o Tom Alon foi o produtor do disco, todos os clássicos dos anos 80 do Judas, assim. Mas você acha um pouco desse disco, assim, se falar genericamente, nas composições, eu achei que tá um pouco de zona de conforto demais. Aí se eu vou colocar um pouco da crítica, talvez, que eu dei nesse disco. A impressão que eu tenho muitas das vezes é que na hora que chega no primeiro refrão, a música não vai te surpreender mais. Ela vai ter sutileza, ela vai ter coisinhas que vão se agregando, mas tem uma música que de repente você para e fala, nossa, olha isso, sabe? Tipo, às vezes até tem quase, mas não que você pare e fale. Tem tipo uma Sentinel, que eu uso como exemplo, que ela tá aí levando no sol, de repente no sol ela para e entra aquela parte final épica para devolver pro refrão depois, que é uma coisa que o Judas faz sempre, mas que basicamente é uma música dentro da música que te faz com que só engrandeça, assim. Eu acho que o Judas não faz. A impressão que eu tenho é essa, tipo, chega no primeiro refrão, você sabe que dali vai ter pouquíssima coisa diferente que vai ser agregada à música. Então isso me incomoda um pouco. O Judas não é assim, não era É, assim. Então acho que o Judas podia ter saído um pouco mais disso. Mas é um problema que teve nos últimos três discos. Um problema, entre aspas, é uma questão que teve nos últimos três discos, não é desse. eu tava brincando assim, essa gravação com o Thiago, pra mim tem uma coisa que eu não sei por que, ouvindo, a gente sempre pega um bastidor rapidinho do Solar, a gente pega e vai ouvindo várias vezes o disco para esse, a gente vai usar umas declarações do Halford para ir para Apple Music, a gente vai fazendo um pouco essa parte de produção. E na minha cabeça encaixou Resurrection. Resurrection, toda parada lá. E aí eu, sabendo que aqui tem algumas letras totalmente gospel do Rob Halford, por assim dizer, eu voltei para Resurrection e eu falei assim, cara, como é que eu não notei isso? E aí parece que, de novo, aquela coisa o código da Vinci do Rob Halford se abriu assim, e eu olhei e falei assim, bah, o Invincible Shield é totalmente, tem, assim, a gente vai falar depois, tem assim, uns dois momentos assim que é totalmente na cara, e você diz assim, tá, mas como é que eu não notei isso antes? Eu tava brincando com o Thiago antes, você volta para Resurrection lá atrás assim, cara, tipo, isso aqui é totalmente gospel. Tava Eu lembrando não como é que é a acho história tanto do assim, mas Petrucci. então, o Resurrection em si, eu acho que tem muito da busca interior dele de tentar, até assim, poderia, com qualquer pessoa, você poderia até questionar a sinceridade daquilo, ou se aquilo foi um jogo de marketing para voltar a fazer metal tradicional, mostrando que o Halford estava no caminho do eletrônico ali, que também não é nada tão disparo assim do metal, quando você ouve o Tio e o Voyeurs. Mas assim, ele tem, para mim, tem muito essa sensação dele se achando como se tivesse chegado no fundo do poço e eu tô retomando pro que eu sempre fui. Então, no Resurrection tem muito disso. E do John Petrucci que a gente fala foi que quando sai o Six Degrees tem a Misunderstood, que a gente
tinha várias teorias sobre Nietzsche, sobre questão de If I Being Roger Waters. Superhuman. O Roger Waters era até uma viagem, mas do Nietzsche tinha muito da questão do Superhuman na letra. E aí eu tive a chance de conversar com o John Petrucci em 2002, e aí na conversa eu perguntei para ele sobre a letra da Misunderstood. Daí ele ficou interessado. Como assim do Nietzsche? Daí eu expliquei as implicações de questões de teorias do Nietzsche que estavam envolvidas com a letra, assim. E ele falou, pô, interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado. A letra é sobre Jesus. Aquele momento que Jesus tá em retiro no deserto, repensando a vida. Mas ele falou assim, a letra é sobre Jesus e tal, mas faz sentido isso do Nietzsche, legal. Sabe? Pô, não, beleza, valeu, tchau. Falando sobre isso, eu lembro de duas coisas. Eu lembro de tu mandar mandar, acho que era uma mensagem de SMS na época, assim. Ah, vou encontrar. Era um outro. Isso foi 2002. Era e-mail, não existia Não, eu SMS. acho que era SMS, acho que era Não, foi torpedo. e-mail, eu não tinha celular na viagem. Eu lembro o que que foi. Eu Você falou assim, mandei acho que vai rolar. E aí, tipo, eu lembro de mandar pra ti. Era por e-mail, só a única comunicação que eu tinha era por e-mail em 2002. Tá. Era achar um lugar, um internet café, entrar ali, comprar uma Coca-Cola, sentar e mandar e-mail. E aí, quando você devolve pra gente o It's About Jesus, tipo, a gente ficou assim, como assim? Saudosa época de como é que é ITCBR. Aliás, esses dias eu achei as carteirinhas da ITCBR. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para aquele jogral tradicional do Solada, comentando música, nossa nova tradição do Solada, uma tuitada praticamente sobre cada faixa. Então, vamos embora. Pé na porta, abertura. Como é que é? Judas Priest falando sobre cancelamentos, Judas Priest olhando para a internet. Eu acho até divertido, porque em 2024 é uma banda que fala, eu já tinha comentado algumas edições lá atrás, no preview, a banda falando em World Wide Web, soa quase meio vintage. Essa E, é coisa de velho que ainda tá tudo meio confuso na cabeça dele, assim. Exato. Não sei usar isso aqui. E, e aí, Etarismo no solado. etarismo do seu lado. E para mim é aquele festival de versos estilos Hell Patrol que só o Halford GPT faz para você, assim. Eu tinha separado uns como é que é, perdão, olhar para o lado para ver como é que é. Matters of Fact Fall on Deaf Ears, Cybertronic Schemes, Fibre Optic Massa Hipnose. Esse eu achei massa pra caramba. Faria um disco com esse nome. Wild Neurotic Memes. Esse é muito bom. Assim, ó. Halford GPT no seu áudio. Eu tava brincando e coloquei assim É que meio eu sem não. sentido, as coisas vão se É, construindo, mas é que uma sequência de frases que de repente quebra, assim. Né? só que é daí aquela história assim, é o Halford GPT, isso dá certo, isso é Hell Patrol, entende? Sim, E sim. com ele dá certo. E eu tava brincando que eu não sabia o quanto eu precisava disso, ainda mais com solos, assim, aquelas partes de solos é coisa a mais, querida. Eu acho que isso aqui deve virar o que? Abertura de show, provavelmente. Foi a abertura do primeiro show deles, assim. E pra mim é a música que eu mais gostei do disco, assim. Quanto mais eu ouço dela, mais eu gosto, porque é aquela questão da sutileza de você ir percebendo cada vez mais como as coisinhas estão perfeitinhas, encaixadas e não dá pra você tirar absolutamente nada da música. Ela já começa com aquela introdução meio sintetizada, que dá a impressão que vai vir uma música meio turbo, vai ser e ela começa num tempo e ela vai aumentando o tempo, a bateria começa meio no andamento meio cadenciado, a bateria começa a ir disparando, e aí quando chega naquele último no refrão depois dos solos ali, que ele vai lá, o Panic Attack. Aí ele chega assim que ele dá uma gritada e entra um solo que é painkiller puro, assim, né, na pancadaria ali, sabe? Tipo, a construção dela é muito perfeita. Uma daquelas músicas que você fala, poxa, sabe? Quando eu ouvi da primeira vez, eu não tinha notado tudo isso, sabe? Eu tinha gostado, eu pegava. Lembro de alguém falar, o refrão é ruim. Eu falei, pô, Panic Attack, pô, ataque de pânico, tá? Total, tem que ser desse jeito. Daí ele vai incrementando o refrão, que é uma coisa que ele faz muito. Parece que o refrão vai ser repetitivo, mas no segundo refrão ele coloca mais uma coisinha, aí depois no solo ele coloca uma outra coisinha no refrão. E nessa vai, eu acho, assim, é a música que eu mais gostei do disco, assim. Depois a segunda, The Serpent and the King. Como é que é? Uma temática de religião, falsos profetas. E daí aqui de novo tem uma declaração excelente do nosso amigo Halford, que ele fala como é que é.
sempre tento usar pelo menos uma palavra nos álbuns do Priest que nunca usei antes, como enxofre. Então, se você recebeu de como é que é, precisa ler mais, fazer mais vocabulário em inglês, Rob Halford também precisa. E tá lá o Isso, sulfur, pode procurar. isso é bem legal, porque acho que no Confesso, que é a biografia dele, ele fala que ele sempre se prepara ele, com um dicionário, assim, para escrever as letras do disco, assim. Ele reclama do Turbo, das músicas do Turbo, que foi o que ele tava mais, acho que foi o disco que ele tava mais bêbado para escrever, e ele não se preparou, assim. Então as letras são as letras mais que ele menos gosta do Judas Priest, são as letras do Turbo, que ele não teve essa preparação com um dicionário para escrever, assim. Tesauros. Mas aí, voltando, o riff dela é sensacional. Lembra o riff de algo do Screaming for Vengeance, alto do Defenders of the Faith, pesadão ali, sem ser aquele riff mais trashizado, mas o riff de metal tradicional rápido. Que a pegada é aquela pegada de pancadaria, sem parecer Asepticon, deixando a base parecendo uma base suja do Judas Priest, uma sessão rítmica suja do Judas Priest. Rob Halford cantando gritado, aí você vê no refrão na primeira vez o solo do Serpent and the King, aí no segundo ele já começa a colocar uma coisinha ou outra, e vai crescendo, e tem uma sessão de solos que é legal pra caramba. Essa é a outra música de o fôlego, começa só na pancadaria, assim. E depois cai na faixa título, gloriosa Invincible Shield. Semana passada eu fui um dos que. Eu reclamei pra caramba que o Bruce ficava assim, abusando da introdução, abusando, alongando o máximo. E aqui, pra mim, assim, ó, a abração, Judas Priest tá exatamente no ponto. Olha, tem introdução, tem o climinha que você vai usar no show e forte abraço. E eu brinco que ali, pra mim, tem dois. Olha, assim, tem dois momentos que são assim, ó, muito legais. Um que é o aquele começo que é o Gates, que ele tá com o R super Isso, assim, né? aquele R. Ele faz muito isso durante ao longo do disco. Assim. Nos últimos três ele gosta de fazer o Ronaldinho. Assim. Exatamente, exatamente. Isso ali pra mim, e pra mim tem uma parte intermediária antes do solo ali de 2:43 até 3:12, que é uma sessão assim, tipo uma ponte para levar pro solo, que é bem aquilo que tu falou, assim, aquilo ali assim é super, super trabalhado. Isso é pegar a ideia, voltar nela, polir, Uhum. colocar e ela de novo, ela encaixa. Eu brinco assim que talvez Invincible Shield talvez é pra mim a melhor do disco. Ela é muito boa, assim, eu vou dizer. Essa trinca inicial do disco, pra mim, são as três melhores do disco, já, assim. E ela começa, a lógica de Snyder. Assim, ela começa não te lembrando que é uma banda de 50 anos de Exato. idade. Aí eles já começam dando pancadaria na tua cara pra falar, olha ali, o Halford cantando com vigor, os riffs em cima do outro, bateria incessante trabalhando. Então já começa do tipo, quando termina a terceira música, você tá cansado, literalmente, porque a banda já te colocou numa pancadaria assim também. E aí aquilo, né? Essa música é a chinelada do início ao fim. Se a Serpent the King dá a baixada no refrão para depois voltar nos versos, depois voltar no solo, essa não baixa em momento nenhum. Essa vai ser ali do tipo uma atrás da outra, é uma pancada, todas as guinadas, todas as transições que ela tem são de pancadaria, assim, do refrão, do solo, então, sabe, termina a trinca, você tá de língua para fora, já falando o que foi esse caminhão que passou por cima de mim, assim, o caminhão de uma banda de 50 anos, ali, E tá, fazendo um corte. inteirinha. Exato, e fazendo o corte que a gente fez semana passada. Aquela coisa que o Bruce tem quase como se fossem as três primeiras iniciais num bolo forte. Aqui é muito mais forte, aqui tá muito mais É. encaixado. Então, isso assim, você vai parar pra pensar. Aí eu peguei pra ouvir bastante Redeemer of Souls, o Firepower, pra pegar as coisas que estão se repetindo nesses discos desde que o Hit Falcons entrou. E assim, sempre tentam começar as três músicas com as três primeiras músicas dando uma puxada no ritmo. Só que nesse disco o ritmo é muito acima, sabe? Eles começam com três pancadas de pancadas, assim. Então, É o Judas Priest mostrando que eles são 50 anos. Se alguém tá chutando que esse é o último disco do Judas Priest, por essas três músicas, não parece. eu acho que não. Até porque o PS, até porque o Bruce já falou como é que é. Vocês ficaram surpresos com o que o Maiden está preparando para os próximos 3 anos? Ah, ok. Aí tem que pensar que não foram do Firepower pra cá, não é todo mundo que teve, assim, o Rob Halford teve problemas de saúde, o Rich Falconer quase morreu, o Exato. Lee Chipton tá piorando, cada vez pior de Parkinson, então, tá, tipo, mas por esses três primeiras músicas você diz que nada disso aconteceu. Depois para mim vem Devil in Disguise, você falou essa forte, ela é um momento de respiro,
Ela vem um ritmo mais baixo, se é que a gente pode falar assim. Eu tava brincando, fazendo um comentário mais cruel, mas assim, para mim ela é claramente composta do tipo assim, ok, Halford, vamos cantar sem o TP, sem que você precise parar para respirar. Então, para mim tem muito essa vibe assim, a Devil in Disguise. Ela é uma boa música, mas depois dos três primeiros petardos, assim, dá aquela impressão de que o disco tá murchando um pouco, assim, mas tem coisas nela que você vai percebendo, tipo, acho aquela parte entre os versos e o refrão, assim, acho bem legal o jeito que a transição desses versos pro refrão ela é feita, apesar de ser um refrão bem vamos cantar juntos no estádio, né? Vocês, né? Sabe, tipo, mas acho, não me emociona. É uma das músicas que eu não teria colocado no disco em relação a outras. A gente vai depois fazer uma ponte com isso aqui. Uhum. Depois vem Gates of Hell, que eu falei como é que é. Corre aqui, Tobias Forge, essa aqui é pra você. É exatamente tipo assim, ó, o vô olhando pro o pai olhando pro vô assim, aqui, ó, senta aqui que eu vou te mostrar. E como é que é? O próprio Halford fala que é a letra mais malvada do disco. E eu acho que assim, é quase como se, não diria que é refazer Turbo hoje, mas tem muito de um balanço que tá lá na Turbo repaginado para cá. E eu tava brincando assim que você ouve ela e você vai na sua cabeça ver o Rich Faulkner e o Red Snip dobrando as guitarrinhas no show, fazendo aquele movimento clássico. Aquela pegada das músicas cadenciadas dos anos 80 do Judas, assim. E aí é uma coisa que no Redeemer of Souls eles começaram a retomar, porque não tinha muito disso desde Painkiller. E no Redeemer of Souls isso parece meio legal, mas a produção não deixa isso parecendo tão forte quanto é na Gates of Hell aqui. E é aquilo, né? Aquela introduçãozinha, ela vai se construindo para chegar no riff dela do meio, sabe? Isso é muito legal do disco, que é aquele ponto que a gente fala de todos esses trabalhozinhos de transição que o Judas vai fazendo, que você não tem como falar, os caras ficaram um ano trabalhando, e você olha, você vê que eles ficaram um ano trabalhando, às vezes nada tá acontecendo de graça ali. Todas as mudanças que a música tem são mudanças que vão se construindo. Então, assim, acho que também a transição dela para o solo é uma das mais legais do disco. É uma baita música. Assim. Tem como você sendo fã do Judas dos anos 80, você não gostar dessa música. Não, assim, pra mim foi uma das gratas surpresas. Eu falei, cara, massa. Uhum. Como é que é? Falou um fã do Turbo. Não, mas não tem como. Tudo assim, ele é um disco que óbvio, não vivi para falar mal do Turbo, porque não que metal é você quando o Turbo saiu, né? Mas desde que eu ouvi o Turbo pela primeira vez, eu nunca entendi exatamente por que que ele era tão criticado, assim. Exato. Óbvio que você compreende a forma como o Judas se aproxima do hard oitentista demais no disco, como os sintetizadores ali soam por uma banda que era sinônimo de heavy metal, uma coisa meio perdida, mas as músicas são muito boas, assim. Então, E aí vamos para Crown of Thorns. Essa para mim entra nas playlists de Priest fácil, fácil, fácil. A gente vai tocar num ponto que também a gente já falou antes. Para mim não é uma grande letra, mas talvez a melhor do disco, porque assim, o Halford GPT trabalhou bem ali, então vai ser uma música mais engraçado assim, uma música pós o momento capeta, como é que é, vou tomar sua alma, parará, parará. uhum, Aí vem o Halford totalmente assim, tipo, bah, um sermãozinho dele, e que nem você falou antes, que faz sentido ele pode falar. E tem uma coisa que pra mim, assim, dessas coisas que vale a pena pegar um fone bom pra ouvir, tem uma das guitarras, eu perdão, não consigo identificar quem, mas que fica só jogando no detalhe nessa música. E isso pra mim, assim, é aquele polimento que você falou, assim, perfeito. essa música, pra mim, assim, quando eu ouvi ela e gostei, ela tem alguma coisa que me remete a alguma coisa, de repente, ela me remete a Ed Van Halen o tempo todo. Assim, aquela introdução dela, assim, até os timbres meio que me lembram Ed Van Halen, e depois quando ela entra pro riff, que ela sai da introdução pro riff, lembra algumas coisas que o Van Halen fazia, de fazer uma introduçãozinha ali, e de repente entrar na música de novo. E o solo me lembra muito o solo do Ed Van Halen, vários lickzinhos que me lembram Ed Van Halen. Se eu tivesse que entrevistar o Rich Falconer, eu perguntaria: essa música, você, na hora de gravar, foi um tributo ao seu Ed Van Halen, que morreu também entre os discos do Judas? E eu sei que o Rich Falconer é um cara muito ligado ao hard rock dos anos 80, então provavelmente o Ed Van Halen deve ser um dos caras de cabeceira dele.
Assim, aí a letra é aquilo, né? Tipo, eu olhei a primeira vez a letra, mas ele tá falando de Jesus mesmo, mas talvez não, né? Crown of Thorns, Crown of Thorns, ele esteja só querendo deixar ali no borderline, tá? Mas ele assumiu que é Jesus mesmo na letra, e vai ter. Depois que ele assumiu isso, conheço muito metaleiro que vai virar as costas pra essa música. Mas eu achei, de novo, isso é coragem Não, essa Baixando música Juízo. é legal pra caramba, assim, você consegue imaginar só todo mundo cantando aquela parte antes do solo junto, o braço levantado. Walk to the world tonight. That's isso. É, sabe, United de novo. É, mas e aí tem uma coisa que agora tô falando me cai a ficha de novo. O código Halford revelado. Ele é um disco muito também feito para essa coisa do tipo, olha aqui, a gente tá aqui, continua aqui, Uhum. metaleiro tudo junto. Tem alguns outros que só tá muito mais na cara, mas para mim parece quase um subtexto, assim. Então tem muito disso. Falamos de como é que é, momento coach, assim, a parada mais. Vamos lá, irmãos do metal, Uhum. tem bem as God is my witness. E a letra é um pouco coach, mas é o clima ali. E eu acho que o trecho antes do solo e o solo ali, para mim, são os momentos que realmente cresce. A gente fala nada de grandioso, mas entrega bem. Então, ok, tá. Agora eu tô pensando aqui, né, que tem a Gates of Hell, Devil in Disguise, Gates of Hell, aí vem a Crown of Horns, e I guess God is my witness, sabe? Tipo, Judas trabalhando ali no céu e Heaven and Inception. Hell próprio, seu próprio Heaven and Hell do disco, assim. Mas é outra pancadaria, mas é uma pancadaria que é muito abaixo das três primeiras músicas do disco. Então, pra mim, essa música não é ruim, é uma música legal, tem coisas legais, coisas que significa. Mas pra mim, ela chega no ponto, tipo, você já fez três pancadarias de altíssimo nível quando você começou. Aí você vem aí você lança no meio do disco uma pancadaria que não é tão boa, tipo, não precisava, sabe? Você podia ter saído sem essa. O seu parâmetro de comparação tá muito alto já, e aí você não tá conseguindo chegar no nível. Você mesmo levantou sua barra. Mas, E aí depois. Como é que é? Daí depois a gente vai lá pro Trial by Fire. De novo, assim, banda jogando junto. A ideia inicial vai sendo trabalhando e as mudanças não são bruscas. Acho que para mim ela é muito isso, assim. Eu sei que tem efeito na voz, eu sei que o Halford é um cara que usa muito, mas eu tiraria um pouco, ainda mais ao vivo. Mas, assim, para mim ela é outro exemplo de coisas, ideias que vão evoluindo ao natural dentro de um disco. né, ela foi uma das três que eles tocaram no primeiro show. Assim, não sei se no segundo show eles mudaram alguma coisa, não sei se já foi o segundo show, mas no primeiro show eles tocaram a Panic Attack, a Invisible Force e a Trial by Fire. Que, assim, como música Trial by Fire, nos últimos três discos do Judas sempre tem uma música nesse tipo de andamento, assim. E das três é a que eu menos gostei. A Sword of Damocles é a que eu mais gosto, que é a Fate Gross Souls. Aí a Traitor's Gate no Firepower eu também acho melhor do que essa. Só que essa, assim, é a que eu menos gostei, mas talvez seja mais. Ficou mais perfeita das três, né? Ficou mais bem acabadinha, até porque eles estão desenvolvendo essa ideia há 10 anos ali. E aí, assim, a letra dela, né, fala muito de julgamentos, e aí eu sempre penso, quando o Rob Halford sempre te obriga a, quando você tá vendo a letra, a tentar ficar pescando referências, porque coloquei, é óbvio que ele se sente muitas das vezes, quando ele coloca essas letras de pessoas que sofrem preconceitos, nesse caso sobre as bruxas e tal, ele coloca numa pessoa que era gay, que tinha que se manter escondida, e que tinha que, sabendo que passava por preconceito, saber que ia passar pelos problemas. Então, eu sempre vejo, tem sempre uma questão muito pessoal do Halford quando ele coloca essas letras de pessoas que sofreram no momento da história, assim, pelo que elas eram, né? Em respeito à música. Sim, não agrega muito, mas é uma música que tá sempre ali, né? E aí vamos para a diferentona do disco, para mim, a Escape from Reality. Eu acho que ela funcionou e ela, para mim, ela tem um mérito que é aquilo que tu falou antes. Ela abre espaço para Ian Hill. Tem ali os momentos que tá só o Ian Hill, assim, tipo, valorize o baita baixista que você tem na banda, pô. Pelo que eu vi falando, né, da banda do disco, essa é a música que tem as ideias mais antigas do Glenn Tipton, porque as ideias, tipo, como se o Glenn tivesse pegado o baú de riffs dele, vamos compor alguma coisa em torno disso aqui que eu tenho gravado, essas ideias já estão ali rodando faz tempo.
assim, eu confesso que no início dela eu tava achando legal, mas aquilo, eu já tava naquela sensação do disco de escutar em decadência, sabe? Depois das três primeiras músicas. Ele começa num ritmo muito forte, o fato dele não manter esse ritmo vai me deixando meio que murchando. E aí, do nada, ele entra numa Uhum. levada setentista, meio sabazão, assim. E ele fala, não, isso é meio sabá. E de repente entra o Halford cantando, e o Halford começa a cantar ali, e é psychedelic, que é Ozzy puro, assim, é o Halford emulando o Ozzy, assim. E não tem como você não rir, não tem como você ficar feliz com aquilo. É o Judas, uma banda de 50 anos que faz isso com você. E essas transições acontecendo naturalmente, com o Ian segurando baixo, a coisa vai pro outro. Então, aí vai devolver. Você não tem como você não gostar, é muito bem feito, o disco é muito bem trabalhado. Então, aquilo, se você deixa no primeiro momento, você desencana do disco porque você acha que ele não está te oferecendo muito, você vai ouvindo, você vai percebendo que tem muita coisa que o disco te oferece. E aí depois vem pra música de academia do disco, Sons of Thunder. É aquela coisa tipo assim, entrou ali e tal. É uma música de 3 minutos, a mais curta, assim, 2:59, eu acho. E tipo assim, acho que eles mesmos devem ter olhado e falado: não vai render mais, vai assim. Aí de novo, aquilo que você falou antes, eu tava brincando assim que ela é complicada, ela fica mais, digamos assim, ela fica mais menos trabalhada nesse disco. Mas é um disco que ele vem tão bem produzido, vem tão bem trabalhado, que, sei lá, se você gravar ela num pendrive e colar no, sei lá, no Demolition, tipo, ela melhora muito o Demolition, assim. Então, tem esse clima, assim. Então, para mim é a hora que ela cai no Accept. Tudo que o disco estava evitando até agora, que era parecer Accept demais, é essa música que parece pura Accept, sabe? Se o Rob Halford tivesse oferecido para o Wolf Hoffman, falar, ó, grava aí, ninguém ia saber que o Rob Halford assinou, que escreveu o meu Hit Faulkner e o Rob Halford escreveram a música. Porque ela não oferece nada, é uma música tipo Accept by the Numbers, que na verdade o Accept é um metal tradicional com um pouco mais de foco, com um pouco mais de força de bateria, de sessão rítmica mais pesada um pouco. E aí o Enzinipe que não conseguiu separar isso, então acho que desnecessária, um pouco, acho muito mecânica. E assim, pelo menos até agora não teve nenhuma sutileza dela que assim, nossa, olha isso, tá? É uma música legal, mas que não tem espaço nesse disco do Judas ou no disco do Judas. E aí depois a gente fecha o disco como é que é? Fecha o disco tradicionalmente ali com Giants in the Sky, que é a homenagem da banda para duas pessoinhas assim, nada conhecidas, o Lemmy e o Gil. E é legal também porque na entrevista para a Apple, o Halford falou que o nome original seria The Mighty Has Fallen. Daí ele falou assim: mas ia ficar um pouco deprê no fim de disco, daí a gente resolveu mudar para Giants in the Sky, vai É ficar melhor, né? isso. E ficou bem melhor no Giants in the Sky, passa uma impressão que aquilo, assim, se a gente voltar, quando o Redeemer of Souls dava um certo medo, porque ele termina com uma música que chama The Beginning of the End, e o bônus termina com uma que chama Never Forget, que são letras de despedida mesmo, assim, então dava a impressão que o Judas ia acabar. Então, o Might Have Fallen, como última música do disco, dá uma impressão do tipo, a gente também tá acabando, e talvez pudesse dar a impressão para quem tivesse sem saber que a letra quer dizer sobre du- dois ícones que morreram, que o Judas não pode ser o Judas, não, sabe? E aí, assim, da música em si, eu acho que a música tem uma levada até imponente, mas também não parece que não vai agregar nada, não vai agregar nada, vai vindo solo, vai ficando mais ou menos parecido com a sensação que eu tinha com a Devil Disguise, até a hora que ela para entre aquela questão acústica, entre o solo de violãozinho ali do Rich Faulkner, e aí entra o Halford cantando visivelmente emocionado, tipo, sincero, assim, Halford sincerão cantando aquela parte final, que é bonito, é emocionante aquilo, e ele retoma, entrega para o refrão com outra sensação, refrão forte de novo, trazendo ali. Sim, é um disco bem trabalhado, sabe? Mesmo quando as coisinhas parecem que não vão ser nada demais, elas são, porque tem recheado de sutileza, recheado de coisinhas que elevam o seu espírito. Fechou a parte oficial. É O muito engraçado LP, o todos os LP. LPs só saíram com. Fechou o lp Mas você dois tem que assim, comprar a edição especial, lado que vai vir 4. uns. Que daí se você comprar a edição especial, que só vende no site lá, você tem um picture disc que vem junto. Essas Vem três com as boas. três músicas, eu vi isso. Tá bom. Aí vamos como é que é? Fight of Your Life, que pra mim é uma prima distante do Purple, assim.
A declaração do Halford que ele queria ter colocado essa música e eu não tiraria ela. Acho que já que ela tá no streaming, ela tem que ser oficial. Assim, para mim, ela é muito legal. Assim. Eu acho um dos riffs mais legais do disco, porque lembra o riff de Judas Priest dos anos 70, que pra mim é o melhor Judas, assim. Então, meus discos favoritos do Judas estão dos anos 70, o Sad Wings of Destiny, Stained Blood. E, assim, é, a música, a música trabalha bem pra caramba, a pena que ficou só no bônus. Eu até entendo que eu acho que eles trabalharam menos, porque tem menos transições, é uma música mais direta, mas o disco pede, eu prefiro muito melhor essa do que Sons of Thunder, por exemplo, entre ser uma música direta. Então, deveria fazer parte do setlist oficial, é uma pena. Depois, a segunda bônus, Vicious Circle. Ela até ficou um pouco diferente no refrão, mas para mim, assim, eles olharam e falaram: tá, não vai evoluir disso, Leftover. Então ficou outra música Sept puro, que se eles tivessem oferecido pro disco da Sept, talvez fizesse o disco da Sept ficar melhor. Não sei se o disco da Sept é bom, ainda não saiu, né? A primeira música não significou nada pra mim. Mas, assim, também é aquela coisa, a música não tem transição, a música é direta, a música é curta, é desnecessária, assim, fica pra faixa bônus. E aí vem para a última bônus, The Lodger, que fácil para mim, assim, ó, colocaria no lugar de Devil in Disguise, tranquilo. E daí para mim tem uma coisa, é muito engraçado assim, porque na minha cabeça veio um clima meio King Diamond, assim, a historinha macabra, aquela coisa como é que é, Vengeance is mine, tipo, essa coisa bem King Diamond de contar uma historinha assim. Que é The Reaper, né? Não sei se Exato. alguém já ouviu a versão do Merciful Fate para The Reaper, que tem no tributo a Judas Priest, assim, você olha e fala, pô, é daqui que o King Diamond imaginou, né, como que ele ia interpretar uma música. Mas é uma Reaperzinha, né? Tipo, a música é soturna, ela tem essa letra sombria ali dos assassinatos. E, assim, a música é muito boa. Que eu acho que essa não entrou no tracklist oficial, ficou como última do disco, porque como é assinada pelo Bob Halligan Jr., Bob Halligan Jr. escreveu Take These Chains, do Screaming for Vengeance, escreveu Some Heads Are Gonna Roll, do Turbo. Então já tem uma história com o Judas ali. E acho que eles deixam como última música do disco, porque raras essas pessoas que chegam dá menos royalty pro cara, né? Poxa, dos Mas partes. é isso, mas tinha que estar no tracklist oficial. Um crime essa não tá no tracklist oficial, porque é uma das músicas que eu mais gostei do disco. Não, a música que tem coisa, é diferente no Ela é todo, e diferente, ela dá um outro tom pro disco que ajuda o disco a não ficar naquela mesma coisa, né? agora pensando, vamos falar baixo, porque daí daqui a pouco a gente lança como é que é um Invincible Shield Reimagine, outra tracklist, outra ordem, um Você outro sabe que eu fim. faço isso com vários discos, assim, esses discos, quando os discos têm mais de 35, 40 minutos e que eu acho que eles não seguram por isso tudo, eu faço a playlist do disco para mim, reorganizando músicas, tirando a música que eu acho que não tem sentido. Eu tenho uma do. Quando eu vou ouvir o Nostradamus, eu tenho minha playlist do Nostradamus, só com as músicas que eu quero ouvir sequenciadas de forma a ficar legal, assim. Ou seja, nesse caso, previram errado. As trocadilhos do solar. É, a pergunta assim é como é que é? Qual versão que você vai pegar? Eu vou esperando, acho que provavelmente pegar o Media Book, mas eu queria na verdade, eu queria um adesivo pro notebook, porque eu gostei da capa pra caramba, assim. A capa eu não gostei tanto, eu achei a capa muito inteligência artificial, assim. Acho que a banda podia ter, não sei, não li créditos, nada, mas é uma capa para mim que parece feita por computador puro, e acho que o Judas tem uma questão de metal, velha guarda, as artes tem uma questão da arte ali. Eu não acho ruim a capa, eu acho a capa só muito artificial. Poderia esse conceito de capa ter uma artista trabalhado ela mais legal. Sei que não foi um artista que trabalhou e não trabalhou muito, mas enfim. A versão que eu vou pegar vai acabar sendo Media Book, porque tem as faixas bônus, né? Essa de vinil, se eu encontrar uma que tem o vinil duplo com picture disc com as três outras músicas, eu pegaria. Mas até agora só tem no site deles e mandar entregar no site do Brasil é sem chance disso aqui chegar por um preço minimamente razoável. O que fez a capa foi o Mark Wilkinson, que já fez um monte de coisa do próprio Priest, Ram It Down, Painkiller, Canta. Ele usou inteligência artificial ali, ele recebeu um bônus para. Porque vamos lembrar que ele tá no. Eu tô lembrando aqui, vamos sempre lembrar
que ele tá lá no crime chamado Jugulator, tá? Então, assim, como é que é? Você A gente tem. pode esquecer que existiu esses discos da fase Hyper Always. Eu vejo um monte de gente falando, ela devia estar nos streams. Só pra quê, meu amigo? Tem necessidade. Você quer ouvir alguma coisa do Judas Priest dos anos 90? Você pode ir lá, vai ouvir os discos do Fight, vai ouvir os discos solos do Halford. Você quer ouvir alguma coisa diferente? Vale mais a pena até ouvir o Voyeurs ali, sabe? Exato, exato. Agora, os discos do Hyper Always eu acho lastimáveis, muitos discos, assim. Uma hora a gente pode falar, se quiser gastar um solado. O Thiago fala mal pedaço a pedaço do Jugulator e Demolition, porque tem raríssimas coisas que se salvam e quando se salvam melhor no disco ao vivo. Live, Exatamente. porque em estúdio é produção ruim, é uma desgraça, sabe? Enfim. Uma coisa boa que nós acabamos não falando muito, nada como ter Scott Travis no time. Assim, o cara tá lá, não exagera, mas mostra que é dos, Isso. que Ele é é, o baterista retão que não parece. Que ele é, é, assim, aqueles arranjos de pedal duplo, tal, tal, tal. E aí tudo que eu falo que a primeira música do disco do Bruce Dickinson me incomoda, aqueles pedais duplos que são totais artificiais seguindo o riff, o Scott Travis consegue fazer as mesmas coisas, mas de forma muito mais natural, muito mais, tipo, eu estou sentindo o que está acontecendo, estou menos acompanhando o metrônomo e mais acompanhando o riff de fato. E aí é o ponto da produção desse disco ser melhor que a do Firepower, porque isso não essas levadas mais retas que o Scott Travis tem e que Ian Hill ajuda a deixar um pouco mais sujas, nesse disco se sobressaem mais do que no Firepower, assim. Então é um mérito do Scott Travis, que está tendo um baita trabalho, e do Andy Sneap, que soube valorizar isso nele, sabe? No Firepower, eu acho que a única coisa que eu não gosto do Firepower é que eu acho que isso fica em segundo plano. brinco assim, eu gosto muito de olhar o Scott Travis tocando. Eu acho um daqueles bateristas assim que parece que ele não tá se esforçando, mas é muito legal de ver ele tocar isso assim. Parece que é uma coisa assim, se você, eu sempre brinco assim, se você olha, sei lá, do peito para cima, assim, não é aquele cara que ele vai se mexer muito, mas você vê o cara tá detonando e tá quebrando tudo assim. Então, Eu acho que a questão dos bateristas do Judas, assim, que você tem o Les Binks nos anos 70, que ele quebrava bastante, que ele era um baterista meio de jazz, se adaptando para fazer com o Judas e que funcionava naquilo que o Judas estava fazendo nos anos 70, que era meio que desenvolvendo aquela identidade. E aí é um dos momentos, um dos motivos também pelo qual eu gosto mais dessa fase do Judas. Aí quando veio o Dave Holland, a mentalidade do Dave Holland que ele tinha era o Judas Priest vai ficar uma banda gigante, que estava crescendo muito nos Estados Unidos, e ninguém vai estar prestando atenção se o baterista está tocando em pedal duplo, ou quebrando o ritmo, ou fazendo viradas excepcionais. Porque o baterista está lá longe do palco no estádio. Então você tem que ter um baterista que segure o ritmo para o pessoal curtir a música. Dave Holland faz isso com extrema perfeição. Inclusive no Turbo, ele é um dos melhores das melhores coisas que tem no Turbo. Só que aí, quando o Judas precisava entregar mais peso, o Dave Holland não conseguia e o Scott Travis consegue ser esse meio termo, que é o cara que entrega peso e ele entrega uma certa diversidade para os arranjos de bateria do Judas sem precisar quebrar demais, sem precisar perder o groove pesado que o Judas tem. O Scott Travis é muito bom nisso, sem dúvida. Aquela você vai ver da impressão de que tudo que ele está fazendo é simples, mas tem tudo que ele está fazendo as sutilezazinhas do Judas descobrir produzido de uma banda que tá pensando nas músicas. Assim. e não é um dos méritos. Faltou alguma coisa, Thiago? Não, acho que a gente Por colocou favor, tudo já. ova, como diz o outro. Ouça, 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 ouça. Então Compre tá. também, dê Exatamente, exatamente. dinheirinho para os remédios da banda, que eles gastaram É, muito com o plano de saúde. Assim, tipo. exatamente. Agora tu falou, tô lembrando da foto do Rich Faulkner, sério. Tá na capa da Apple Music. E eles assim, trivovô assim, feliz da vida. Tipo, aquilo ali foi legal pra caramba. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play e pela sua atenção. Não esqueça de se cadastrar, receber nossa newsletter em solada.com.br. Newsletter que tem mais notícias do que discos que eu comprei esse mês, assim. Tô preocupado com isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem.